assim como ministrou o meu, e eu acredito que irá ministrar também fortemente o coração daqueles que estiver sensível, né, a que o Espírito Santo irá ministrar. Então, como já se encontra ali, a salvação não é obra humana. A igreja repetindo no 1, 2, 3. Amém. Graças a Deus por isso, por essa afirmação. Graças a Deus que não é pela obra humana, né? Nós estamos, porventura tem visitantes, você que está nos assistindo, até mesmo o pessoal de casa, quero lembrar que nós estamos nesse trimestre, né, estudando lições poderosíssimas. E eu defino que essas lições, elas são os pilares, são fundamentos, são a base da fé cristã. Se você é cristão, então todos os temas que outrora, né, nós estudamos anteriormente dessa lição, você tem que ter uma noção, não mínima, mas muita noção acerca disso. Então, só para relembrar aqui, já estudamos então hoje a 11ª lição, então já estudamos 11 lições, 10 lições aí, que verdadeiramente é o pilar, né, da fé cristã. Então nós falamos, por exemplo, sobre a encarnação do Verbo. Jesus se fez carne e habitou no meio de nós. Nós falamos sobre Deus é triuno, sobre a Trindade, nós falamos sobre a natureza humana e também divina de Deus, de Jesus, né, no caso. Nós falamos sobre que Jesus viveu a experiência humana. Então Jesus chorou, teve fome, teve sede. Então falamos sobre isso. Falamos algumas aulas anteriores quem é o Espírito Santo, né? Foi essa uma aula poderosa, né, para os nossos corações. E na última aula, no sábado passado, nós falamos, por exemplo, o pecado corrompeu a natureza humana. Então são temas, se vocês pararem para prestar atenção, são temas importantíssimos, temas necessários para a nossa vida cristã, mas muito, né, além do que importante e necessário, eles são temas inegociáveis. Nós não podemos negociar esses temas que outrora nós estudamos e vamos continuar estudando nesse trimestre principalmente, porque se você tiver alguma dúvida sobre todos outrora que eu falei, você porventura é uma pessoa de uma perna só, sua fé ela é manca. E aí, meu irmão, quando você não tem a base bem estruturada, qualquer empurrão é uma queda feia. Qualquer rasteira você já fica meio feio na situação. Porque se você tiver dúvida, por exemplo, que Jesus encarnou e habitou no meio de nós, isso para um cristão não faz sentido. Isso negocia toda a Bíblia. Se você tiver dúvida que existe a Trindade, que Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus, se você tiver dúvida de quem é o Espírito Santo, se você tiver dúvida que o pecado ele manifestou e nos corrompe, então porventura a sua fé ela está vacilante. E aí o inimigo vai aproveitar disso, meu irmão, e aí vai fazer um grande estrago. Então são bases, né? São estruturas, são fundamentos. E no dia de hoje nós iremos observar um tema também muito importante, a semelhança dos outros, que faz parte da nossa fé, né? Que é a salvação ali, está em todo o tamanho ali. A salvação não é obra humana. Então iremos falar de aquilo que a teologia nos chama soteriologia, né? É uma matéria, né, do estudo tão vasto que é a teologia. E talvez você, não sei se você já ouviu esse termo, né, soteriologia, mas basicamente ele significa a doutrina da salvação, né? É a base. Nós iremos estudar, não de forma total, geral, mas observando aquilo que a lição nos propõe, acerca de alguns aspectos acerca dessa doutrina da salvação também, que é muito importante para quem é crente. Amém, meus irmãos? Amém. Então, porventura, se eu perguntar para alguns aqui no dia de hoje, por exemplo, como que o crente é salvo? Ou como se explica a salvação biblicamente falando, né? Pode acontecer de alguns terem uma dificuldade, até pelo fato talvez da ignorância, no fato de não saber exatamente, ou por vergonha, às vezes não vai falar, e etc. Mas enfim, pode acontecer essa questão. E aí, qual é a sua resposta em relação a isso? E assim, tomando como base, a lição não propõe isso, mas eu senti a necessidade, porque eu acredito que vocês não podem se depender somente desse culto, amém? Eu quero que vocês, todos os cultos que for proposto alguma temática, que vocês também possam ruminar, possam buscar, possam se aprofundar mais nisso no decorrer da sua vida. Não se limite a entender ou compreender somente o que é falado aqui no culto de sábado. Todas as matérias, todos esses assuntos que outrora falamos, eles são muito vastos, são muito profundos ainda. Então tem muito mais, então não se contenha somente com isso. Então, a título de introdução aqui, antes da gente entrar na lição de forma efetiva, ao longo da era cristã, né, de quando o cristianismo foi também estabelecido, a sua teologia acerca desse tema salvação, repita comigo, salvação. Esse tema salvação ele foi estabelecido basicamente com duas grandes vertentes aí que permeiam
esse entendimento acerca da salvação, que são conhecidas como o calvinismo e o arminianismo. São duas, se você for pesquisar, for estudar na internet, você vai achar muito dessas duas bases. A lição não propõe isso, mas eu achei útil. E aí, talvez, quem aqui já ouviu falar sobre calvinismo e arminianismo? Amém? Aí, poucas pessoas levantaram a mão. Então, são duas teorias que existem aí, e que elas influenciaram, e até hoje elas influenciam muito acerca dessa temática. Então, para definir aqui de forma rápida, pelo tempo, o calvinismo ele vem de João Calvino. João Calvino foi um grande teólogo que existiu, e aí fala o seguinte: Calvino foi um dos principais líderes da reforma protestante. Reforma essa que foi necessária outrora, né? Estávamos à mercê aí do catolicismo, das indulgências e muitas situações que antibíblicas, e porventura houve então levantar um avivamento, né? E aí aconteceu então essa reforma protestante, e Calvino ele cooperou muito para isso. Então ele viveu principalmente em Genebra e desenvolveu uma teologia que enfatizava, isso é muito importante, ele enfatizava a soberania absoluta de Deus, e glória a Deus por isso. Ele também enfatizava a salvação pela graça, não pelas obras, o que é bíblico. Mas aí ele fala algo que conduz aí a um certo atrito contra os arminianistas, que é a predestinação. E o que é essa predestinação? Ela se resume em Deus escolhe de antemão quem será salvo. Então a predestinação é que Deus escolhe, ele já sabe quem vai ser salvo. Ele escolheu existem os eleitos do Senhor. É o que João Calvino, porventura, ele afirma na sua teologia. Então suas ideias deram origem, por exemplo, aos calvinismos, né, que influencia muitas igrejas até centenárias, como a presbiteriana, e até mesmo algumas igrejas batistas também são influenciadas por essa teologia. Aí então, partindo agora para o arminianismo, que vem de Jacó Armínio também, um contemporâneo de certa forma da época também de João Calvino. Armínio era um pastor e teólogo holandês que concordava com muitos pontos da reforma. Então perceba, ele concordava, era um crente em Cristo Jesus, mas ele discordava de algumas conclusões de Calvino. Então perceba, ele discordava não de todas, ele discordava de algumas coisas que Calvino falava, e especificamente, né, sobre a predestinação, que aí há então essa divergência entre esses dois grandes movimentos que definem, né, essa teoria da salvação. Ele ensinava então que Deus deseja salvar a todas as pessoas, ao contrário de Calvino, que Deus tinha os seus escolhidos, seus eleitos, predestinados. Aqui Armínio fala que Deus desejava salvar todas as pessoas. Ele fala que Cristo morreu por todos. Ele também falava que a graça de Deus pode ser resistida pelo ser humano, coisa que os calvinistas não acreditam. Não é resistível a graça de Deus. Deus conhece antecipadamente quem vai crer nele, mas não determina de forma irresistível essa escolha. Então, no tocante à predestinação, à eleição, a essa escolha que os calvinos acreditam que Deus já faz de antemão, os armínios eles não concordam com isso. Então, as suas ideias deram origem, né, ao arminianismo, que influenciou muitos metodistas, né, o John Wesley, influenciou também muitos pentecostais. Ou seja, a Assembleia de Deus ela parte desse princípio de Armínio, de Jacó Armínio. Nós acreditamos nisso aqui, grande parte, né? Nazarenos e outras denominações evangélicas. Mas eu contextualizei isso tudo aqui porque, como eu mencionei, eu acredito, e eu estou tentando já preparar, já prevendo que vocês irão investir mais nesse assunto. Então vocês, quando for pesquisar, vai se deparar muito com essas duas teorias. E aí vocês já não vão tomar um susto. Existe? Não. Tem essas duas teorias, e que você possa estudar e o Espírito Santo possa te auxiliar. Mas quando então se fala de salvação, existem essas duas principais vertentes. E assim, meus irmãos, nós não temos que estar botando em jogo somente essas teorias e essas interpretações. Isso aqui não é a ênfase maior. Existe um fundamento que os dois concordavam, que nós só salvos mediante a graça do Senhor. Isso é um presente de Deus. Então assim, perceba, o mais importante não é verdadeiramente como você vai ser salvo, por mais que isso é muito importante também, mas isso é secundário, porque o que é mesmo importante? É por quem nós seremos salvos. Então muitas das vezes há conflitos, há brigas. Eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou aquilo, eu sou predestinado, eu não sou eleito, eu não sou aquilo. Meus irmãos, essa confusão não vai levar a nada, porque no final das contas nós todos estaremos diante do Senhor, adorando e exaltando Ele, porque todos eles serão salvos. Então você pode até ter dúvida verdadeiramente de como você vai ser salvo, isso não é um grande problema. Agora você não pode ter dúvida de quem irá te salvar. Se você tem dúvida de quem é seu Salvador, aí foi aquilo que outrora, quando eu iniciei, eu mencionei. Não pode haver um crente, quem vai me salvar? Será que Cristo vai voltar? Você tem dúvida de que Cristo vai voltar? Esse não é a ênfase sobre isso.
Isso se aplica até mesmo sobre aquela questão, né? Abrindo um parênteses aqui, sobre se você é pré-milenista, pós-milenista. Meu irmão, se você é pré, amém. Se você acredita que é pós, amém também. No final das contas, nós temos que ir a algo principal, algo primordial, que é quem? O Senhor voltará para salvar a tua igreja. Amém, meus irmãos? Então, a título de introdução, vamos entrar ali na introdução. E eu quero pedir à igreja para... Vocês estão enxergando bem? Amém? Vocês conseguem ler? Então, eu quero convidar a igreja a estar participando. No 1, 2, 3... Graças a Deus, aleluia. Então, nossa introdução vai falar algo ali no início, que é o apóstolo Paulo. Ele mostra nessa leitura bíblica em classe que foi feita aqui pelo nosso pastor João Paulo, em Efésios, capítulo 2, o verso 1 ao 10, um contraste, né? Então, há duas situações a se observar. Um contraste entre o estado espiritual da miséria humana, ou seja, a entrega, a vida de pecados, de transgressões, e, em contrapartida, o opositor, que é a restauração, a comunhão com Deus. Então eu não vou ler Efésios todos, mas eu vou relembrar aqui só para vocês terem uma noção desse contraste. Em Efésios capítulo 2, o verso 1, o 4 e o 5 nos diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, primeiramente, todos estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados, em seus delitos, em seu distanciamento, em sua desobediência para com o Senhor. Então, essa era a primeira etapa. Então, isso aqui é o estado espiritual da miséria que as pessoas estavam vivendo. Aí, a segunda etapa, agora que vai falar no 4 e no 5, é o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo ainda quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então perceba, há um contraste. Paulo enfatiza primeiramente o estado que a pessoa estava e posteriormente ele fala o estado que a pessoa fica. Então, em Efésios, ele faz esse paralelo, ele faz esse contraste entre você sem salvação, e aí você é uma pessoa morta, é uma pessoa que se encontra nessas transgressões, esse pecado, e depois ele fala sobre a pessoa agora com estado de salvação. E aí agora você, em contrapartida, tem vida em Cristo Jesus. Algo interessante, meus irmãos, é que a lição anterior, que outrora eu mencionei aqui, que falava sobre o pecado, ela dava muita ênfase acerca dessa questão, dessa vida de transgressão, essa vida de desobediência, essa vida de pecado que nós tínhamos. Então, ele fala da corrupção humana, da depravação, da separação, da comunhão para com Deus, fala do estado que nós estávamos totalmente perdidos, estávamos, mortos ali em nossos pecados. É isso que a lição anterior nos propõe, nos falou com muita ênfase. Então, a lição de hoje, ela fala o oposto. A lição de hoje, ela não é um problema, ela veio dar solução para aquele problema que nós falamos semana passada. Porque semana passada foi expresso aqui um problema. Você estava em pecado, você nasceu nesse ambiente de pecado, você transgride a lei, todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Isso é um grande problema. Mas no dia de hoje, com essa lição, ela vem trazer então esperança. Vem trazer então solução para esse possível problema que outrora nós apresentamos. Então, basicamente, semana passada tivemos um problema sendo explicado e hoje nós teremos a solução para esse problema. Semana passada foi ensinado, por exemplo, nós estávamos mortos. Hoje eu venho trazer a palavra de esperança e falar: você é vivo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos avançar. O primeiro subtópico é a salvação sobre a graça de Deus. É o primeiro, a descrição do estado espiritual humano. A lição vai dizer o seguinte: o relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão, repita comigo, extensão, a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Então, olha o que o pecado faz: mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades e do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira. Isso verdadeiramente, ali como o autor nos propõe, é uma triste fotografia da raça humana.
Então olha quantas frases ali que definiam o nosso estado diante do Senhor nesse ato de pecado. Então nesse primeiro tópico, eu quero ressaltar ali algo que a lição propõe, que é o relato da condição pecaminosa da natureza humana, confirma a extensão, ou seja, o tamanho, né, da corrupção do gênero humano estudado na lição anterior. Algo que eu aprendi, quero voltar porque faz muito sentido voltar naquela lição passada, anterior, é que o pecado, ele é um grande problema, como eu já falei. O pecado, ele é uma grande dificuldade. O pecado, ele é uma grande doença. Inclusive, né, a gente pode, de forma simbólica, o Antigo Testamento trata muito disso, falando que o pecado, porventura, é comparado com a lepra. Então é uma doença altamente contagiosa, uma doença que traz riscos para nós. É interessante que o Senhor ministrou no meu coração, porque temos uma palavra que é muito corriqueira dos nossos dias, que é o que? A palavra pandemia. Recentemente, né, tivemos aí a pandemia do Covid-19, porventura. E foi algo que a nível global. O que é uma pandemia? É algo que atinge globalmente, mundialmente. Nós vimos aí que o mundo todo foi, né, atingido por isso, pessoas morreram, pessoas, né, infelizmente sofreram com isso. Talvez você perdeu um ente querido, talvez você sofreu com isso. E não existiu só a pandemia, só o Covid, existiu outras também pandemias ao longo dos séculos, né, peste negra, febre amarela e etc, e etc. E isso tudo teve, né, os seus grandes prejuízos. Até hoje a gente colhe talvez desses prejuízos. Só que verdadeiramente, meus irmãos, quando eu olho para o pecado, eu definindo que ela é uma grande doença, isso aqui é uma verdadeira pandemia. Porque, por exemplo, o Covid-19, ele só atingiu as pessoas que deu início em 2019, por exemplo. Quem veio a morrer antes de 2019 não teve Covid, não pegou Covid. Agora o pecado, essa pandemia real, verdadeira, desde o princípio até hoje, ela ainda está ativa. Desde lá daquele casal que desobedeceu, que transgrediu a lei do Senhor, que iniciou o pecado, todos nós fomos afetados. Então não existe ninguém imune a essa doença. Todos nós fomos acometidos desse pecado. Ah, Gabriel, eu não pego, então você está mentindo. É o que a palavra de Deus nos diz. Já está pecando, já está mentindo. Então, verdadeiramente, você fala, mas uma criança, ele nasce nesse ambiente de pecado. Foi o que nós aprendemos na aula passada. Então todos foram acometidos dessa doença, que ela atinge a nível mundial, global, universal, e ninguém consegue, porventura, se escapar dela. Mas interessante que, já que todos, repitam comigo todos, já que todos foram afetados, nos dá a entender que todos então precisam ser salvos. Porque, falando de doenças que nós conhecemos como pandemia, talvez eu, por exemplo, particularmente não dei positivo. Então não precisei necessariamente tomar vacina, nada, até um tratamento. Mas o pecado não, meu irmão. Queira você não, você precisa de salvação. Porque nós estamos em uma vida de pecado. E a única possibilidade de restauração, de salvação, é em Cristo Jesus. Então, a salvação, ela passa mais do que uma informação, ela é uma necessidade. A partir disso que eu mencionei, ela não é somente uma informação. Tem informação que tem uma pessoa aí que ela morreu. Não é isso. Ela é uma necessidade, porque nós todos estamos acometidos dessa doença, dessa pandemia nos atingiu. Então, mais do que a pessoa, do que eu, do que você saber que existe uma salvação possível, ela precisa saber da necessidade que nós temos de ser salvo. E o que acontece às vezes é isso, muitas pessoas não sabem que precisa ser salvo, não sabem nem sequer que está doente, que pratica esses pecados, que isso traz uma condenação eterna, porventura. Então, eu ouvi uma frase certa feita, eu acho que faz sentido com isso, é que o evangelho, ele não é só para salvação, por mais que é uma boa notícia, mas o evangelho também, ele compõe também um anúncio de condenação. Então o evangelho não é somente para salvação, o evangelho também traz a informação que existe uma condenação. E observe a pregação dos antigos, dos profetas, João Batista, do próprio Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e de muitos que pregam. A pregação que unifica eles é o quê? Arrependam-se. Arrependam-se. Esse era a grande ênfase de todos eles. E assim, meus irmãos, o arrepender, ele diz mais sobre condenação do que sobre salvação. Porque primeiramente temos que pregar para as pessoas que elas estão nesse lugar de pecado. Elas estão nesse lugar de transgressão, de desobediência, porque isso afeta a todos. E aí o que está faltando nos dias de hoje, acredito, pastor, é mais pregação sobre arrepender. Nós temos visto um evangelho de só prega a salvação, e glória a Deus por isso. Mas é um Jesus que é amor, e falta pregar o Jesus que é juiz.
Porque hoje nós temos Jesus como advogado, mas um dia nós teremos Jesus como juiz. Então nós temos que ter essa consciência também, que estamos neste lugar onde nós precisamos verdadeiramente da salvação. E ali é o que a lição nos propõe, né? Olha o tanto, em simples versos pequenos, dá muitas expressões ali de como nós, eu e você e aqueles que caminham no pecado se encontram diante do Senhor. Então há uma necessidade extrema, mais do que uma informação, a salvação é uma necessidade. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus. Então vamos avançar ao tópico número 2, que tem ali mortos em ofensas e pecados. A lição vai propor o seguinte: as expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou" juntamente com Cristo revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões "mortos em ofensas e pecados" e "mortos em nossas ofensas" não devem ser entendidas literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa uma aniquilação espiritual. Então, segundo subtópico, mortos em ofensas e pecados. Para contextualizar aqui, muitos de nós, porventura, que tem o hábito de ler a palavra de Deus, quando se depara ali no início, em Gênesis, pode ter um leve pensamento de que Deus não cumpriu com a sua palavra, porventura. E eu vou explicar isso. Em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nos diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente morrerá. Certamente o quê? Morrerá. Então eu tenho duas simples perguntas: o casal comeu do fruto proibido, meus irmãos? Eu sei que você sabe. O casal comeu do fruto proibido? Sim, eles comeram. A gente, olhando para a história, lendo ali, a Bíblia fala que eles comeram. Inclusive, esse foi o motivo do pecado ter entrado no mundo. Mas, outra pergunta: o casal, ele morreu de forma literal ali? Não. Aí, mas o verso termina como? O verso 17: porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. E eles não morreram. Nem na hora que comeu, tipo, comeu, envenenou e morreu, não foi assim. Nem depois que Deus decretou, né, as maldições, as consequências e etc, eles também não morreram. Inclusive a palavra de Deus nos diz que Adão viveu centenas de anos ainda. Então eles não morreram de forma literal. Então, lendo de forma literal, parece que Deus, sei lá, mentiu, ou passou o pano, ou não cumpriu com a sua palavra, se você ler de forma literal. Mas ele não mentiu, meus irmãos. Verdadeiramente aquele casal morreu. E a morte deles foi espiritual ali. Eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. E a revista vai falar algo ali que esse tópico, que por acaso ministrou muito meu coração, porque no finalzinho vai falar o seguinte: por morte espiritual, que foi o que aconteceu com aquele primeiro casal, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Então perceba, foi o que aconteceu no jardim. Quando fala de morte espiritual, eles foram separados. E a primeira atitude deles, do casal, foi se esconder. Eles já buscaram dele mesmo ser separado de Deus. Posteriormente o Senhor veio, conversou com eles, falou tudo e tirou eles do jardim. Ali eles foram de forma efetiva separados da presença do Senhor. Então, trazendo para nós, isso é o que acontece comigo e com você. Quando nós estamos nesse lugar de desobediência, de transgressão, de pecado para com Deus, a primeira coisa que acontece é isso, essa separação. É esse distanciamento. É impossível nós, em uma vida de transgressão, de pecado, ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, sincero para com a pessoa de Deus, porque Ele é santo e Ele requer que eu e você sejamos santos. Então, quando você compreende isso que eu estou estabelecendo aqui, você entende que pior do que morrer fisicamente é você morrer espiritualmente para Deus. Então vou repetir: pior do que você morrer fisicamente. E assim, morrer fisicamente eu nunca morri, acredito que ninguém nunca morreu aqui, mas isso traz tristeza, luto, dor. Eu já perdi pessoas próximas e o sentimento é esse. Morrer fisicamente é muito ruim, acho que ninguém deseja isso. Mas morrer espiritualmente é pior ainda. É muito pior. E tem uma frase que eu também ouvi certa feita, que vai trazer talvez uma confusão, mas eu vou explicar para os irmãos, que diz o seguinte: tem pessoas que já morreram e hoje elas estão vivas. Mas tem pessoas
que estão vivas aqui agora, mas já morreram. Então perceba, tem pessoas que já morreram, mas hoje elas estão vivas. Abraão já morreu, Enoque já morreu, os profetas já morreram, os apóstolos já morreram. Enoque não, teologicamente não, foi arrebatado. Mas enfim, tirando Enoque e também Elias ali, né? Muitas pessoas já morreram, fisicamente, mas espiritualmente elas estão agora diante do Senhor. Mas em compensação, tem muitas pessoas que estão vivas. Quem está vivo aqui, dá um brado de glória. Meu irmão, você está vivo agora, mas pode ser que você esteja morto diante do Senhor. Eu não sei sua vida como é que está. Eu não sei se você está em transgressão, se você está numa vida de pecado, se você está separado de Deus. Porque existe crente assim, viu, meu irmão? Tem crente que aqui é uma bênção, mas lá na fora, meu Deus, só misericórdia. Então faz muito sentido essa frase, né? Agora, para melhorar ela, eu quero produzir temor no coração de vocês, de acordo com a palavra de Deus. Então eu vou repetir a frase: tem pessoas que já morreram e hoje estão vivas, mas tem pessoas que estão vivas, mas já morreram. Mateus 10, 28, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos dizer o seguinte: não tenham medo daqueles que matam o corpo, o físico, mas não podem matar a alma ou o espírito. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno. Repita comigo: inferno. Que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, porventura, o físico, os homens, ele tem poder de tirar sua vida no físico, mas no espírito isso só pertence à pessoa de Deus. Então, por isso que outrora eu mencionei, pior do que morrer fisicamente é você morrer espiritualmente. Porque quando você morre espiritualmente, é isso aqui. É a parte B que fala: Deus, ele tem poder de te lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. E não queira isso, meus irmãos. Então, verdadeiramente, meus irmãos, o importante não é como nós iremos morrer, mas como nós iremos ressuscitar. Porque se você morrer afogado, um acidente, morrer de qualquer forma que você morrer, isso não é o mais importante. O mais importante é como você vai ressuscitar. Porque, por exemplo, o que adianta você morrer com eutanásia? Quem não sabe, eutanásia é quando você aplica uma medicação e morre ali sem dor, sem agonia. É uma medicação que vai tirar a sua vida, mas você agora vai morrer espiritualmente, eternamente no inferno. Mas em compensação você pode morrer numa batida de carro, que é algo que vai carbonizar você, não vai ter nem velório sequer. Mas em compensação você não morreu espiritualmente para Deus, e você estará diante do Senhor. Então qual que é pior, morrer fisicamente ou espiritualmente para o Senhor? Amém, meus irmãos? Então vamos avançar, que o tempo não nos espera. Tópico número 3, a exegese dos versículos 8 ao 10. Eu quero convidar a igreja que está me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Terceiro subtópico, então, a exegese dos versículos 8 a 10 de Efésios capítulo 2. Então, primeiramente, quero vos relembrar, né, o que está escrito lá, para a gente poder tentar fazer uma exegese aqui desses 3 versículos. Então, Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, vai dizer o seguinte, é um texto muito conhecido: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois o quê, meus irmãos? Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de quem, meus irmãos? Verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a revista propõe o seguinte: essa passagem que outrora eu li, bíblica, ela elimina qualquer interpretação ou até mesmo uma tentativa de salvação com a ajuda do homem, ajuda humana, ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Então esse texto aqui ele é muito forte, é muito usado para essa questão acerca da salvação, em contrapartida com a tentativa do homem auxiliar em alguma coisa. Então vamos observar aqui os versículos aqui que vale muito a pena. O primeiro é o verso 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Primeiramente, o que é graça? Traduzindo esse termo grego para nos dias de hoje, graça é um favor imerecido. Então repita comigo: favor imerecido. Então a graça é isso, é um favor que você não merece. Então nós não merecíamos o céu, eu e você não merecíamos, mas a graça do Senhor é esse favor imerecido. E engraçado que a graça e a misericórdia, elas são parentes. Porque o que é misericórdia? É aquilo que você merece, Deus não vai te dar. Então nós merecíamos, condenação eterna, mas o Senhor exerce misericórdia para mim e para com você. Então o que é graça? É um favor imerecido. Então vale muito a pena entender. Então porque pelo favor imerecido nós somos salvos, se a gente fosse traduzir. Agora outro termo também que vale muito a pena a gente entender aqui é o termo dom de Deus. E basicamente os teólogos falam que esse dom de Deus aqui, ele fala acerca dessa graça, desse favor imerecido. E o que significa esse termo dom? Significa presente. Então é um presente de Deus. Essa graça, esse favor imerecido é um presente que Deus me deu a mim, a você, a todos aqueles que creem nele pela fé. Então um presente, meus irmãos, ele não é conquistado. O presente é simplesmente ganhado, alguém te dá. É óbvio que nessa cultura nossa corrupta, tem pessoas que te presenteiam com interesses, mas de forma, com caráter, com integridade, o presente simplesmente é dado para você. Você merece ou não, a pessoa simplesmente te dá o presente. Muitas das vezes você dá o presente não querendo receber nada em troca. Você simplesmente entrega para a pessoa. E é essa mesma atitude do Senhor. Ele simplesmente nos presenteia. Ele simplesmente derrama o seu dom, a sua graça, esse favor que é imerecido. Agora, nós temos que entender que a salvação, então, ela é um presente. Ela não é uma recompensa. E o que tem acontecido muito é isso. Pessoas olham para a salvação, para essa graça, esse favor merecido, para esse dom de Deus, para esse presente, e pensam que ela é uma recompensa. E aí começa a fazer coisa na força do braço. Começa a fazer coisas no reino, propriamente, para ganhar esta salvação. Mas, meu irmão, isso é favor imerecido. Isso é presente de Deus. Então é desnecessário você estar fazendo algo em troca disso, porque isso não vai te ajudar em nada. Mas vamos avançar. O verso 9 vai falar o seguinte: não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, se a graça é um favor imerecido e o dom de Deus é um presente, logo eu e você não temos mérito nenhum nessa conquista. É graça, é favor imerecido, é presente, é o dom de Deus que é disponibilizado para todos nós. Então não teremos. Então assim, imagina, lá no céu ninguém vai poder bater no peito e falar assim: não, eu ajudei a me salvar. Infelizmente. Por quê? É graça, é favor merecido, é dom de Deus, é presente. Você não vai poder falar isso. Então assim, eu quero te falar algo: não se preocupe com aquilo que já tem alguém se preocupando. Você está vivendo uma vida de preocupação, tentando ganhar a salvação na força do seu braço, nas obras. Não vale a pena. Já foi feito tudo que tem feito. Inclusive nesse exato momento o Senhor está lá preparando lugares para nós, moradas para nós. Então, meu irmão, descansa, não se preocupa. Deixa dessa inquietação, tem que fazer. Não é preciso. Já teve a graça, já tem um dom de Deus estabelecido. Amém, meus irmãos? E para finalizar, que eu acho muito importante essa parte, é o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Repitam comigo: boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Então eu quero lembrar, meus irmãos, isso é muito importante, porque eu tenho falado que isso é graça, é favor merecido, eu tenho falado que isso é dom, é presente de Deus, que você não precisa fazer nada, e etc, etc. Mas perceba, eu quero lembrar que a salvação, ela não é adquirida por obras, mas quem é salvo pratica boas obras. Então perceba, a salvação, ela não é adquirida por obras. Não tem nada que você possa fazer para você adquirir a salvação. Mas quando você entende isso que outrora todo eu falei, você começa a praticar boas obras.
uma consequência de entender esse favor imerecido, esse presente de Deus, é praticar boas obras para o reino de Deus. Então você não pratica boas obras para ser salvo, mas você é salvo e acaba praticando boas obras. É isso. Porque existe até uma confusão teológica com Tiago. Porque o apóstolo Paulo vem falando disso, né? É pela graça, é dom de Deus, não precisa das obras. Aí Tiago vem e fala lá em Tiago 2,17: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então a fé sem obras está morta. E aí tem muitos teólogos e pessoas que falam que eles entraram em divergência aqui, não faz sentido. Só que eu acredito que Tiago completou o raciocínio de Paulo. Porque Paulo fala isso, mas Tiago vem e fala: a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque uma vez que você entende que você é salvo, você começa a praticar obras. Então você não pratica obras para ser salvo, você é salvo e depois pratica obras. Essa é a sequência. Imagine agora, para trazer um melhor entendimento, perceba comigo, você entendeu, e eu acabei de explicar aqui, a palavra de Deus fala isso, que você recebeu graça, esse favor merecido. Você recebeu o dom de Deus, esse presente, e você não fez nada por isso. E é sério que você não tem uma motivação de praticar boas obras? É sério que você só vai ficar tendo fé? Porque Tiago vai dizer mais à frente que crê, até os demônios creem. Agora, é sério que você recebeu essa graça? É sério que nós recebemos esse presente e nós não temos motivação nenhuma de fazer nada para o Senhor? Então, no final das contas, você vai se tornar um extremo ingrato e um folgado, porventura. E se alguém não concordar comigo, pode falar com o pastor Robson e depois ele me disciplina. Mas basicamente é isso, meu irmão. Porque o Senhor concedeu um favor imerecido, nós não merecemos a salvação. Ele nos deu esse presente sem você precisar fazer nada. E você não tem nenhuma motivação mínima de cooperar com o reino, de ler a palavra, de vir ao culto, de servir a Ele, de expandir o teu reino, porventura. Quando você entende, por isso que é necessário, lá no início eu falei, quando você entendeu o quão pecador você é e o quão maravilhoso é a graça de Deus, não há hipótese, meu irmão. Você é motivado a cooperar com o reino. E não é para ser salvo, mas é porque você já se sente salvo, amém? Então vamos avançar. Subtópico número 2, por favor. Soteriologias, ou seja, doutrinas inadequadas na antiguidade. E o primeiro é os reencarnacionistas, misericórdia. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelo Hare Krishna, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus trata de uma crença antibíblica. Eu gostaria de pensar aqui, falando acerca desse tema, que antes da gente entrar de forma efetiva nesse tópico, a pergunta que talvez possa surgir, e mesmo que não possa surgir, eu acredito que ela vai agregar no entendimento do dia de hoje. A pergunta é: se a salvação, estamos falando ali de soteriologias, de doutrinas antigas, da antiguidade. Então, se a salvação é por causa da morte, do sacrifício de Cristo, então, porventura, a pergunta é: como é que as pessoas antes de Jesus foram salvas? Talvez, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é uma pergunta que vai nos auxiliar. Porque Jesus tem pouco mais de 2000 anos que Ele se sacrificou, se entregou na cruz, e hoje nós temos a salvação através desse ato. E as pessoas antes dele, como é que era? Então, a primeira menção de um ato de salvação, entre aspas, de um ato de esperança, que é a salvação, ela não foi pós-Jesus, pós-sacrifício. A primeira menção está lá no princípio. Teve a queda, teve o pecado, o Senhor já mencionou uma esperança ali. Gênesis 3,15 fala o quê? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olhando só para esse texto de forma isolada, você que talvez tenha pouco conhecimento da Bíblia, não vai fazer muito sentido. Gabriel, aí não tem nenhuma menção de salvação, de esperança, de Jesus Cristo. Mas quando você olha com a macrovisão, quando você tem todo um desenho da Bíblia exposto, aí você entende que isso aqui é uma menção de esperança. Porque este ferirá a cabeça e ele ferirá o calcanhar, é um texto
né, que fala sobre Jesus vencendo Satanás. Lá na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Ele pegou a chave. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? Quebradas foram pelo nome do Senhor. Então, quem cria nessa perspectiva aqui, nessa esperança, que é tão, né, não é tão vista aqui de forma clara, você então era salvo em Cristo Jesus. Então, uma frase que vai resumir isso muito bem é assim: os salvos do Antigo Testamento olhavam pela fé para a promessa do Messias que viria. Então o Antigo Testamento foi salvo pela esperança do Messias que viria, esse que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, depois de Cristo, então, nós olhamos pela fé o Messias que já veio e que vai voltar. Então essa é a distinção. Aquelas pessoas antes de Cristo foram salvas nessa esperança do Messias que viria, o Salvador. E nós hoje olhamos para o Messias que já veio e que em breve ele vai voltar. Mas voltando para a lição, iremos observar então 3 principais. E o primeiro ali, que outrora já foi lido, é o reencarnacionismo. Então, eles acreditam, eu não quero dar muita ênfase a isso, né, mas eles acreditam que existem várias vidas para serem vividas. É coisa de maluco esse povo. Eu acredito que esse povo tem mais fé do que eu, porque para acreditar nas coisas dessas aqui é um pouco tanto absurdo. Então eles acreditam que tem muitas vidas para serem vividas. Em uma você pode ter sido uma pessoa muito ruim, e aí no decorrer dessas vidas que você vão tendo, você vai evoluindo. E aqui necessariamente você não precisa de ajuda de ninguém. É algo seu, você observa as coisas que você faz, que você pensa, e as vidas que vão te dando, esses ciclos que vão sendo concluídos, você vai evoluindo ao pouco. Então a salvação por eles não é verdadeiramente dependente de Deus. A salvação pelo conhecimento, você vai adquirindo conhecimento, vida após vida, reencarnando e reencarnando, e aí você chega em um momento em que você está perfeito, e aí então você, bingo, você conseguiu ganhar a salvação. Eu vi um meme certa feita na internet que fala o seguinte: um cara, ele fala que na próxima vida, pobre ele não vem mais. E aí, se eu fosse uma pessoa que reencarnasse, que acreditasse nisso, eu também teria a mesma perspectiva, meu pastor. Porque imagina o cara ter umas 5, 6 vidas, e sei lá, em umas 4 ele vir pobre, sofrer, miserável, passar dificuldade, isso e aquilo. Então verdadeiramente, é só um meme, né, para ilustrar aqui, mas eles acreditam nisso. Porque a evolução é o quê? O cara veio na primeira vida pobre, na segunda ele já aumenta a classe, na terceira ele já melhora. Então quando ele chega na perfeição, quando ele está altamente rico, bem de vida, sem dificuldade, sem nada. Enfim, é o que eles acreditam. E a revista termina dizendo ali, né, os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo. Então eles vão evoluindo até que esses ciclos da roda do renascimento parem de girar. E aí então eles são salvos, sabe lá Deus por quem, né? Agora o segundo, por favor. Aleluia. O segundo, os galacionistas, vai falar o seguinte: é o nome dado aos legalistas judaizantes. Então perceba, os legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então essa é a segunda heresia, a segunda doutrina errônea, biblicamente falando, que foi também muito ecoada. Não tanto quanto a reencarnação, nem quanto a próxima, porque se você observar, é um pequeno grupo. Aqui, como é dito, né, os galacionistas é o nome dado aos legalistas judeus, opositores de Paulo. Então não é todo mundo, é aqueles judeus ali que se converteram. Verdadeiramente eu quero incentivar você a ler o livro de Gálatas. É um livro, porque essa perspectiva aqui dos galacionistas, você vai entender com muita ênfase no livro de Gálatas, por exemplo, que é esse momento em que apóstolo Paulo, que foi, né, sendo opositor dessa galera aqui, foi aquele que pregou contra eles. Porque o que acontecia de forma resumida aqui no panorama acerca de Gálatas? É que os judaizantes legalistas, aqueles judeus que creram em Jesus Cristo, eles começaram a ver os judeus sendo convertidos, e aquilo incomodaram eles, porque existia esse atrito entre judeus e gentios e etc. E aí eles começaram a impor cargas pesadas, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então eles queriam a circuncisão, queriam guardar o sábado, eles queriam tudo aquilo que os judeus faziam, eles estavam começando a impor. Não é só Jesus, não, meu irmão, tem que ter também isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E isso então foi o que Paulo combateu, né? Falando que o evangelho agora da graça é mediante, né, a fé, e é um dom de Deus. Então quero te convidar a ler o livro de Gálatas, você terá uma melhor compreensão. De forma resumida, a teoria dos galacionistas é que a lei, porventura, estava acima de Jesus. E obviamente Jesus, ele é
A lei. Então a lei não estava acima de Jesus. Jesus, ele é a lei. E o terceiro e último, os gnósticos, nos diz o seguinte: no campo soteriológico, eles apregoavam a visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, na Pérsia atual, Irã, seu ensino era que o universo é composto de dois reinos, das trevas e o reino da luz, e os dois lutam por domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma hipnose de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas e glória a Deus por isso. Então os gnósticos também, eles também influenciaram muito os evangélicos da atualidade, tiveram muito trabalho com eles. E assim, esse gnóstico, não sei se você já ouviu falar, basicamente eles ensinam que a matéria ela é má. Repita comigo, má. Eles ensinam que a matéria é má. E aí, qual a implicação disso? Porque, pensa comigo, eles falaram que a matéria é má. E nós somos matéria. Corpo, osso, cabelo, tudo, nós somos matéria. Isso traz um grande transtorno para o evangelho. Porque, já que a matéria é má, logo Jesus, ele não poderia ter nascido. Porque se a matéria é má, se o homem, se a carne é má, logo Jesus não poderia ter nascido. Se logo Jesus não poderia ter nascido, logo Jesus não poderia ter morrido. Se Jesus não teria morrido, ele não poderia ter ressuscitado. E obviamente a salvação não teria acontecido. Então perceba, uma simples afirmação deles que a matéria é má, e a matéria não é má, meus irmãos. Tudo que Deus criou é perfeito. Quem é mau é o pecado. E onde o pecado chega, aí ele deforma as coisas. Mas a matéria, ela não é má. Então perceba que esse gnosticismo aqui, eles ensinam essa questão. Então eles creem que a salvação, então não é por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é uma falácia porventura, não aconteceu isso mesmo, ele não nasceu, não morreu, não ressuscitou e etc. Então porventura a salvação para eles é por meio de um conhecimento espiritual, enfim, é uma conversa, lá como diz lá no interior, uma conversa para boi dormir, que não faz sentido nenhum isso. Mas a revista vai falar ali para a gente caminhar para o final, que é o seguinte: no campo soteriológico, eles apregoavam a visão dualista do universo, o maniqueísmo. E o que é isso? A lição propõe. O maniqueísmo, ele foi um sistema, eu não sabia muito sobre essa questão, fui pesquisar. O maniqueísmo foi um sistema influenciado. Então, verdadeiramente, o maniqueísmo não é o gnosticismo. Ele foi influenciado pelos gnósticos, que ensinavam a existência de dois poderes opostos e quase equivalentes. Isso aqui também é algo bem interessante. Então eles acreditavam, e a lição menciona sobre o maniqueísmo, que eles acreditavam em um reino da luz, que é o bem, e o reino das trevas, que é o mal. E até aqui não tem nenhum problema, porque nós também podemos definir isso, que existe o reino da luz, e esse reino da luz é Deus, é Jesus, e tudo bem com isso. E existe o reino das trevas, que é dominado por Satanás, etc, etc. Até então tudo bem. A questão é que eles equivalem esses reinos. Para eles, esses reinos é um combate em empate. O bem às vezes vence o mal vence o bem, e fica essa coisa. Mas quando nós vamos para a Bíblia, a Bíblia não ensina que tem dois senhores. A Bíblia não ensina que tem dois criadores, que tem dois reinos que são iguais em poder. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele é soberano. Ele tem todo o poder, ele é onipotente. E Satanás, que representa esse reino das trevas, basicamente é a sua criatura. É obviamente que eu não quero que você possa menosprezar Satanás, porque ele tem poder sim, meu irmão. Só que ele é limitado por Deus, porque ele é uma criatura. Para finalizar, tem uma frase que eu ouvi que fala o seguinte: Satanás, ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Então ele vai aonde Deus quer, ele faz o que Deus deixa. Porque Deus, ele é soberano, ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra. E Satanás é somente mais uma criatura dele. Então esse lance aqui do reino da luz, reino das trevas, e eles são equivalentes em poder, não faz sentido nenhum com esse maniqueísmo. Então no final das contas, o Senhor, ele tem toda a prevalência e soberania em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, chegou o fim da minha participação. Eu quero ser grato por essa oportunidade. Espero que essa palavra tenha surgido esperança, tenha trago alguma luz, que você possa entender que
pior do que morrer fisicamente é morrer espiritualmente com o Senhor. E que a salvação ela é real, ela é uma palavra de esperança para mim, para o teu coração, e que você possa estar alegre e atento nisso. Quero passar essa palavra para quem é de direito, para nosso evangelista Denilson, que vai estar dando continuidade em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por esta maravilhosa